Você esperava ter a repercussão que teve a sua fala do senhor Dorival Júnior? Você esperou que ia dar essa... Porra. Não esperava, não esperava e, assim, de fato é justo que tenha tido a repercussão, porque meio que aconteceu ali tudo, Ao assim, contrário. tudo ao contrário, assim, foi engraçado que, assim, eu até conversei muito até depois e durante com o pessoal, é que, assim, a coisa foi acontecando e foi Sim. crescendo. Não parou. Não, então, a cada fase que o São Paulo ia passando, o negócio Sim. ia crescendo, né? Aí eu ficava pensando assim, caramba, isso vai acontecer só pra eu... Mas também, por um lado, assim, o negócio foi me mantendo no hype. Você sempre com o pensamento do entretenimento ali de estar na... A minha função, mas isso também é verdade, a minha função como apresentador também é você manter o programa vivo. Certo. Como é a sua aqui, você tá Sim. me provocando o tempo inteiro. E você tá fugindo. Eu vou te pegar, mas continua. Então, aí, e era o que naquele momento, naquele programa, estava acontecendo. Sim. Era uma notícia muito grande, que era o Dorival indo pro São Paulo, mas o programa não tava, sabe, esquentando assim. E aí eu dei aquela minha opinião, e não foi uma opinião só pra polemizar. Pra viralizar. Porque era a minha opinião mesmo. E de fato a maioria entendeu o que eu falei ali, porque era óbvio que eu não estava falando da história dos clubes, Da da grandeza, tradição dos... Tanto que primeiro que assim, o corte ele corta ali, sei lá, 40 segundos, aquilo Sim. já te ferra. Sim. Mas dentro do próprio corte tem eu falando que eu não estou falando da história do clube. Estava falando dos momentos, né? Sim. Que era o Dorival no auge da carreira, sendo contratado por um clube que, apesar de sua grandeza, estava contratando o Dorival porque as coisas não estavam funcionando. E porque estava no desespero. Então eu entendia que no auge da carreira, o Dorival poderia calcular e ir, por exemplo, para a seleção brasileira, que era o caminho justo para ele, porque naquela época existia uma indefinição na seleção. Sim. E que se ele esperasse um pouco, ele iria para a seleção ou para um time que estivesse disputando a Libertadores, que não era o caso do São Paulo Sim. na época, né? Tanto que, assim, um pouco depois, outros times que estavam na Libertadores trocaram de técnico. E o Dorival seria um nome óbvio ali, né? Então ele poderia disputar a Libertadores. Então, assim, naquele momento, acho que a maioria entendeu ali aquele comentário, mas claro que depois o São Paulo vai ganhando, não sei o que, vira a aspas forte, como se fosse uma provocação, e não é, foi um comentário feito na hora. Você lembra de alguma outra fala sua que deu tanto bafafá quanto essa do Dorival? Ah, eu acho que teve, né? Cara, teve uma vez... Também foi pouco tempo, mas deu uma repercussão grande. Teve algumas, né? Mas essa foi uma... Não sei se você lembra que agora que o Flamengo disputou o Mundial, e no jogo, acho que foi contra o Al Hilal mesmo, o Gabigol foi expulso, os jogadores do Flamengo foram expulsos e tal. Aí eu falei assim, né? O comentário foi o seguinte: o jogador do Flamengo não está acostumado com uma arbitragem correta. Frase certa. Vírgula. Porque nenhum jogador brasileiro está. Essa vírgula, galera, esquece. Essa vírgula foi no corte. O corte. Entrou no corte. Não, até no corte até tem. Sim. Até tem ali a sequência. A galera já tá puta Só que no a começo. manchete foi assim, o Flamengo não está acostumado com a arbitragem. E aí foi no sentido de jogador bater boca com o juiz. Sabe? Porque aqui no Brasil, qualquer coisa, o jogador vai lá bater boca e o árbitro lá de fora, um jogador foi bater boca, o árbitro, cartão. Foi de novo, outro cartão está expulso. Então tem foi nesse sentido. Só que aí, pegou a manchete, imagina. Aí a torcida do Flamengo veio inteira e... Sorte que você nunca falou algo assim, porque apesar de... Mas assim, tem de todos os times. Então, porque a torcida do Palmeiras é bem cri-cri com essas coisas, né? Se você dá uma dessas com a torcida do Palmeiras, nunca mais esquecem. E aí, nossa, teve muito. Teve uma do Corinthians recente que eu falei que eu sou uma SAF só que poderia salvar o Corinthians. Porque o time tava, né, o clube tava falido e era uma solução como foi aí de outros clubes. Do Palmeiras eu não lembro, mas teve também. Várias assim, né? Até porque, cara, quando você tá num programa 2 horas por dia ao vivo. Agora, ainda, nessa época de Sport Center, menos porque, querendo ou não, o Sport Center é entre aspas, também um telejornal. Né, então tem entradas, né? Isso, mas quando você tá num programa de debate, cara, você tá o tempo, e ainda como apresentador, você tá o tempo inteiro provocando discussão. Sim. Então, às vezes, pra provocar uma discussão, você fala, mas você não acha que tal coisa? Aí você, mas você tá falando isso, tal. Mas então... você já falou algo, mesmo não acreditando naquilo, só pra dar aquela fogueirinha ali? Não, isso não. Isso não? Não.
Não vou falar uma coisa que eu não acredito. Como é isso que eu tava te falando do Dorival. Sim. Eu dei a minha opinião ali pra esquentar um debate, mas não era algo que eu não acreditava, era a minha opinião mesmo. Tanto que depois as pessoas, mas você não pediu desculpa? Não, mas eu tenho que pedir desculpa do quê? Exato. Eu não ofendi ninguém, não agredi ninguém, eu dei uma opinião. Pode ter sido uma opinião errada, que depois virou errada, tudo bem, mas não é um motivo para pedir uma desculpa. Você pode reconhecer que, olha, o que eu pensava, caramba, não aconteceu, né? Virou de um outro jeito a história e com todos os méritos a história virou e realmente o que eu acreditava não aconteceu, mas não é motivo para pedir desculpa. Pronunciamento, nota oficial. Nota oficial, porque não cometi um crime nenhum.